Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Deus quer uma igreja que ore. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus em oração. A igreja deve ter a marca da oração. Em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da sua lembrança de orar sempre pela igreja e do desejo que ele tinha de que a igreja orasse sempre por ele, pelo ministério dele e por ela mesma, para que ela pudesse avançar. O texto que nós lemos fala de oração, fala do desafio da oração e fala de batalha espiritual. Fala de uma luta que precisa ser enfrentada, de um inimigo que precisa ser identificado, de uma armadura que precisa ser usada, irmãos. Nós estamos em guerra, é uma batalha. No mundo tereis aflições, não significa apenas que nós passaremos por momentos difíceis, mas também que nós teremos que enfrentar a vida cristã como uma verdadeira batalha. Encarar a vida cristã como uma verdadeira batalha. Porque haverá muitos momentos desgastantes nessa nossa caminhada, mas em todos nós seremos vitoriosos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos medo da batalha. O crente não tem medo da batalha espiritual. C.S. Lewis disse que o crente é um corajoso e que nenhuma virtude subsiste se a coragem não estiver presente. C.S. Lewis diz que onde não há coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. E isso é verdade. Nós temos completas condições de enfrentar essa batalha e de vencê-la, porque o nosso comandante já venceu na cruz. Por isso nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Porque a vitória já está garantida. Não temos medo. O apóstolo Paulo não tinha medo e ele não queria que a igreja em Éfeso tivesse medo. Tanto que ele começa a sua carta no 1º capítulo falando sobre a vitória de Cristo. Sobre o fato de Cristo estar assentado nos lugares celestiais ao lado do seu Pai. Primeiro capítulo de Efésios é um tributo à majestade e à soberania do Senhor Jesus. Quando chega o capítulo 2, Paulo começa então a falar sobre essa nova vida que eu e você podemos viver em Cristo. Há uma vida para nós que Cristo conquistou e que está à nossa disposição. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que essa vida é para todos, para judeus e gentios, gente de perto e gente de longe. Todos são bem-vindos nessa vida. Capítulo 4, Paulo fala sobre a igreja, que deve estar unida nessa nova vida. A igreja batalha unida. Uma igreja dividida é uma igreja derrotada. Uma igreja dividida é uma igreja que não prospera. Uma igreja dividida é uma igreja que não avança. Então a igreja tem que estar unida. No capítulo 5, Paulo fala sobre essa igreja que se reflete na família, no dia a dia das pessoas. Essa nova vida que deve orientar o relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre patrão e empregado. E só ao final de toda essa explanação que Paulo vai falar sobre a batalha. Porque a batalha não começa
com uma vida desestruturada. A batalha não pode ser assumida a partir de uma vida desestruturada, mas é com a estruturação da vida por causa de Cristo que a gente está pronto para a batalha. E é em Cristo que a gente tem a vitória. E Cristo está sentado com Deus nos lugares celestiais e está com os principados e potestades debaixo dos pés, de forma que nós não os tememos por causa do nosso Senhor. Então a palavra para você hoje não é para te assustar, não é para te amedrontar, mas é para dizer que se há uma batalha, há uma vitória. Não há nenhuma vitória que não venha depois de uma batalha. E nessa batalha o Senhor está conosco. E nós devemos encará-la com coragem, com fé, com ousadia. E esse texto nos ensina algumas lições sobre isso. Primeira lição: nessa batalha há um inimigo. E normalmente não é a pessoa contra quem nós realmente estamos lutando. E esse é o problema da nossa visão de batalha espiritual. Nem sempre nós estamos lutando contra o verdadeiro inimigo. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo diz que nós devemos vestir a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu conheci um senhor que dizia assim: pastor, ore por mim, porque eu tenho uma cruz, e a minha cruz é a minha sogra. Mães que dizem: pastor, ore, porque a minha casa está um drama, e o problema da minha casa é o meu filho. Pastor, por favor, ore, porque eu tenho um problema grave no meu trabalho, e o meu problema é o meu patrão. Se esse homem fosse promovido, ou para outra empresa, ou para a glória, os meus problemas estariam resolvidos. Pastor, meu problema é um vizinho que me atormenta. Pastor, meu problema... E nós vamos identificando as pessoas como os nossos inimigos. Maridos que identificam os cônjuges como inimigos. Há um tempo eu e a Cristiane entramos numa pequena crise no nosso casamento. Não nos entendíamos. Eu falava para casais na igreja que eu pastoreava, dava aula para casais, tinha uma série de ministrações que eu fazia em encontros de casais, e estava passando por um momento difícil no casamento. Eu dizia A, ela entendia B. Eu dizia B, ela entendia A. Ela dizia A, eu entendia B. E nós não nos entendíamos, não nos acertávamos. Um dia estávamos discutindo, falando asperamente um com o outro, ela olhou para mim e disse assim: Marcelo, eu não sou sua inimiga. E sabe que isso fez sentido, irmãos? Fez muito sentido, porque eu estava reconhecendo nela uma inimiga. Sabe quando você diz para o seu marido assim: minha irmã, você faz isso só para me irritar, homem? Você nunca deve ter dito isso, mas eu já ouvi. Não aqui em Maringá, foi em outra cidade que eu fui. O marido fala: eu não sei, mas a minha esposa parece que nasceu para me atormentar a vida. A sensação, sabe aquela sensação de que o cônjuge é um adversário? Eu conheci um rapaz que apresentava a mulher dele como adversária. Essa aqui é a fulana, minha adversária. Você chegava numa festa sem a esposa e falava: cadê a adversária? Que adversária, rapaz? Você está louco? O seu cônjuge não é seu inimigo. Sua esposa, meu irmão, não é sua inimiga. Os filhos, os pais, mesmo aquele vizinho mala, mesmo aquele patrão que persegue. Porque enquanto você luta com as pessoas, o sentimento que brota no seu coração é ódio. À medida em que nós identificamos as pessoas como inimigas, é o ódio que nasce no nosso coração, que cresce ali. E nós perdemos um privilégio extraordinário de orar pelas pessoas. Elas não são nossas inimigas, são alvo da nossa oração. Quando eu sei que o meu inimigo é outro, e que aquela pessoa, por ignorância, por distanciamento de Deus, é que está sendo instrumento nas mãos do verdadeiro inimigo, eu clamo por ela. E aí aquele ódio que está no meu coração começa a ser substituído por uma capacidade linda de ver o mundo e de ver as pessoas como Deus as vê, que é o grande desafio do amor. Ver as pessoas como Deus as vê. Eu cantava há muitos anos uma canção belíssima que dizia assim: de glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Meu Deus, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu. Ver a vida como tu, saciar-me com teu espírito e refletir ao mundo teu amor. Linda essa canção. E que fala dessa necessidade de você ver o outro como Deus o vê. Ele não é o seu algoz, uma vítima de si mesmo. Alguém por quem você deve orar. Alguém por quem você deve clamar. Alguém que você deve colocar na presença de Deus, porque Deus ama essa pessoa e pode mudar a história dela. Quantos maridos têm orado por suas esposas, esposas por seus maridos? Uma irmã muito fiel a Deus, que eu conheci há muitos anos, ganhou seu marido orando por ele à noite, enquanto ele dormia. Ela estendia as mãos sobre ele e clamava pela vida dele, silenciosamente para não acordar, porque o homem quando acordava era uma fera. Um dia ela pôs a mão assim e disse: Senhor, eu quero repreender todo espírito que tem agido na vida do meu marido. Aquele homem deu um pulo na cama, não acordou. E ela percebeu que o problema dela não era o seu marido,
mas era aquele espírito que atuava na vida do seu marido. E ela foi orando, e todas as noites, orando. Ele dormia e ela falava com Deus, até o dia em que ele entregou a sua vida para Cristo. Você percebe? Enquanto as pessoas são nossas inimigas, o nosso coração está cheio de ódio. Quando as pessoas são objetos do amor de Deus, e nós as vemos como Deus as vê, elas são alvo da nossa oração. E aí nós lutamos não contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Deus tira as vendas espirituais. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Uma mulher um dia disse para mim: pastor, meu marido é um burro. Ele não entende a palavra. Ele não entende. Eu disse: irmã, não é culpa dele. A Bíblia fala de uma venda espiritual. Do Deus deste século cegando o entendimento dos incrédulos. Ore para que essas vendas caiam em nome de Jesus. Ore por quem tem sido um problema na sua vida. Clame. Busque a Deus por essa pessoa. Não lute contra ela, você está lutando contra o inimigo errado. Clame a Deus, ore a Deus. E você verá coisas maravilhosas acontecendo. Minha mãe era bancária e ela tinha um gerente sobre ela que era um homem muito mau. Fazia coisas horrorosas, perseguia os funcionários, humilhava às vezes na frente dos clientes. E não tinha um dia que minha mãe não chegasse em casa chorando por causa das coisas que ele fazia. Ela começou a entrar em depressão. Um dia o meu pai foi com ela até o banco, ou foi buscá-la no banco. E aí quando ela entrou no carro, ele disse: antes de nós irmos, eu queria que nós orássemos pelo seu gerente. E os dois estenderam as mãos ali em frente ao banco e clamaram a Deus por aquele homem. Eu contei essa história 2 domingos, para resumir uma longa história. Depois daquele dia, aquele homem mudou tanto que ele foi homenageado na sua aposentadoria como o mais amável gerente da história daquela agência. Oração. Quando você para de ver o outro como seu inimigo, você clama por ele e começa a crer que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Amém, irmãos? Segunda lição. Primeiro, há uma luta a ser lutada e o inimigo nem sempre é quem você está identificando aí. Segundo, há uma armadura a ser usada. E essa armadura consiste de elementos espirituais e de caráter. Porque a primeira peça que o apóstolo Paulo põe nessa armadura, que era uma armadura romana, nos moldes da armadura romana, é o cinturão da verdade. E na sequência, a couraça da justiça. Porque infelizmente a igreja evangélica vem perdendo o caráter. Ela tem muita espiritualidade. Nunca se produziu tantas músicas, nunca nós tivemos templos tão lotados, nunca nós fomos tão fortes como movimento, mas também nunca nós fomos tão isentos de credibilidade. Eu estou lendo a biografia do pastor Jonas Dias Martins, que evangelizou o norte do Paraná no lombo de um cavalo. Interessante a história dele. Ele tinha uma égua chamada Bolívia. E a égua era de Deus, porque ela sabia o caminho de voltar sempre. E ela percebia que ele dormia em cima dela. Quando chegava um obstáculo difícil, um problema a ser superado, ela parava e não andava enquanto ele não acordasse. Não é de Deus? Quando você resolve servir a Deus, até os animais cooperam. Não é uma bênção isso? E o reverendo Jonas era conhecido, está no livro, como um homem de um caráter extraordinário. Os comerciantes da cidade tinham prazer em vender para ele, mesmo sabendo que ele só pagaria quando voltasse à cidade numa próxima viagem, porque tinham certeza que ele honraria o compromisso. Esses tempos eu precisei fazer um financiamento de carro, chamei o irmão da igreja, falei: meu irmão, eu preciso financiar um carro e gostaria de fazer com a sua empresa. Ele disse: pastor, pois não, pegou meus dados, pegou o valor que eu precisava, nem era um valor tão alto, mandou os documentos para a agência central, ou sei lá para onde, para o cadastro, e os documentos voltaram com uma não autorização. A explicação que deram para ele foi: nós não fazemos financiamento para pastor. E ele teve que me dizer isso constrangidíssimo. Pastor Marcelo, pelo amor de Deus, me perdoe, o nosso banco não financia para pastor. Por quê, meu irmão? Eles alegaram lá que um dos mais altos índices de inadimplência está entre pastores. Não dá para entender essas coisas, irmãos. Que a igreja tenha perdido a sua capacidade de ser verdadeira, de agir com justiça. A Bíblia diz que balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor. A batalha não começa com gente de joelho orando, mas com gente clamando para que Deus limpe o seu interior e purifique dos pecados. Uma vida nova. Primeiro você se cinge com a verdade, depois você põe a couraça da justiça e aí você põe as sandálias da preparação do evangelho para que onde você pisar, a glória de Cristo seja vista na sua vida. Caráter e espiritualidade, porque aí aparece o escudo da fé. E como a igreja tem precisado do escudo da fé. A irmã está deitada na cama à noite e vem um pensamento: será que você trancou a porta?
A irmã levanta, vai até a porta está trancada, mas ela confere. Volta a dormir. Passa 10 minutinhos, vem um pensamento. Você trancou ou você abriu? Pois eu atendi no gabinete pastoral uma mulher que fazia isso 15 vezes por noite. Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas cujos pensamentos lhes apavoram. Aquela mãe que está em casa tranquila, lavando uma louça, arrumando uma comida. Aí lembra que o filho está na estrada e tem logo um pensamento de tragédia. Já começa a se apavorar, pega um celular, liga para o filho está com o celular desligado, pronto, o dia dela acabou. O homem que vem um pensamento, você vai perder o emprego e pronto, ele não consegue trabalhar mais direito. Eu tenho aprendido na minha vida que é disso que Paulo está falando quando fala de setas inflamadas do maligno. Não é que você está andando e começa a sentir umas estocadas, mas são pensamentos que vêm à mente e que roubam a sua paz. Sabe o que é o escudo da fé? É a capacidade de rebater esses pensamentos com a palavra de Deus. Senhor, meu filho está na estrada, eu lembrei dele. E eu quero orar agora porque eu creio que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu não sei se eu fechei ou se abri, mas eu me recuso a levantar outra vez, porque eu sei que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Escudo da fé, o pensamento vem e é logo rebatido. Nós precisamos aprender a rebater pensamentos malignos que vêm à nossa mente e que tentam nos roubar a paz, e que tentam nos roubar a alegria, e que tentam roubar a nossa percepção da presença de Deus. Às vezes o escudo da fé diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A irmãzinha está lá, tranquila em casa, e vem o pensamento: seu marido está te traindo. Pode até ser que o safado esteja, irmã. Você vai orar e colocar nas mãos do Senhor esse pensamento e dizer: a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Eu não vou perseguir esse pensamento, eu vou clamar a Deus. Porque eu tenho visto mulheres destruírem os seus casamentos por causa de ciúmes. Paul Tournier diz no livro Os Fortes e os Fracos que o medo cria aquilo que teme. E o diabo é especialista em transformar medos em atuações baseadas no medo. A menina tem tanto medo de perder um namorado que ela começa a segui-lo, ligar de 5 em 5 minutos. Daqui a 6 meses o sujeito diz: chega! E a menina diz: eu sabia! O diabo planta pensamentos que a gente tem que rebater com a palavra de Deus. Não é pensamento positivo, não. Sabe qual a diferença entre fé e pensamento positivo? O pensamento positivo é uma repetição do desejo. Vai dar certo, tem que dar certo, Deus não vai falhar nessa hora, tudo vai dar certo. A fé diz: Deus está no controle, aconteça o que acontecer. Deus é soberano. Amém, irmãos? Escudo da fé. Capacete da salvação. No exército romano, o capacete funcionava como fator de identificação. Pense numa batalha campal, escudos e espadas para todo lado, gente se debatendo. Você olha por cima e vê capacetes iguais do seu exército. Identificação. No mínimo você tem que ser salvo, irmão. Porque não adianta pedir oração se você ainda não fez a oração fundamental. Pastor, ore por mim, ore pela minha casa, ore pelo meu emprego. Você é crente, irmão? Não, ainda não, eu estou esperando. Esperando o quê, irmão? Não dá para orar por você se você não fez a oração fundamental. Se você não fez a oração básica, que é a oração de entrega. Agora, fez a oração de entrega? Irmão, pense num soldado que sai a campo de capacete pelado. É às vezes o que a gente faz. Nuzinho, só de capacete. Salvação tá tudo bem, mas o resto não tem nada. Tem que pôr o resto. Põe o resto da armadura aí. Escudo da fé, espada do Espírito. Que é o quê? A palavra de Deus. Oséias capítulo 4 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não é porque lhe falta culto, não é porque lhe falta igreja, não é porque lhe falta pastores consagrados, é porque lhe falta conhecimento. Você sabe que o diabo tentou Jesus no deserto com a palavra de Deus e que Jesus rebateu com a palavra de Deus. O diabo disse: está escrito, aos seus anjos dará ordens, e Jesus rebateu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e bater e... Está em Mateus capítulo 7, verso 7. Mas aí quando você vai ler a carta de Tiago, você encontra assim: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Então não é a Bíblia diz. Porque às vezes é a Bíblia diz, mas a Bíblia também diz. E nós precisamos conhecer a palavra. Tem havido nos nossos dias um esvaziamento do interesse pela palavra de Deus. Um esvaziamento. Gente que não estuda mais a Bíblia. Sabe aquela coisa de você pegar a Bíblia não só para ler, mas para fazer uma meditação. Você pega a Bíblia, pega um comentário da Bíblia, pega um texto devocional, pega uma mensagem que você ouviu sobre aquele texto, faz anotações, decora alguns versículos para lembrar deles num momento difícil. No meu primeiro ano de convertido, eu li a Bíblia inteirinha e depois comecei a decorar textos da Bíblia. Eu ouvi um pregador
Aquilo tocou muito meu coração. Eu ouvi um pregador numa conferência missionária que disse o seguinte: em determinados países, os missionários têm sido presos e as suas Bíblias têm sido queimadas. E aí eles ficam na cadeia evangelizando os outros presos com as porções da Bíblia que eles sabem de cor. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: eu quero decorar a Bíblia toda. É claro que eu não consegui fazer isso. E nem vou conseguir. Mas eu comecei a decorar textos inteiros da Bíblia. Se um dia eu não tiver o livro nas mãos, eu terei trechos inteiros no coração e na mente para falar deles para as pessoas que estão perto de mim. Amém, irmãos? Terceiro, primeiro, há uma luta a ser lutada e o inimigo nem sempre é quem você pensa. Segundo, há uma armadura a ser usada e ela consiste de caráter e espiritualidade. Terceiro, há um propósito nessa luta e o propósito é o avanço do evangelho. Eu vou repetir. Há um propósito nessa luta e o propósito é o avanço do evangelho. Paulo diz: orem também por mim. Para quê? Para que eu pregue com ousadia. Paulo está preso, irmãos. Paulo estava na cadeia aqui. Ele escreveu a carta aos Efésios da cadeia. E aí, ele escreve para os irmãos dizendo assim: orem por mim para que eu seja solto. Para que vejam a minha inocência. Para que não me persigam mais. É isso? Orem por mim para que eu pregue. Porque para Paulo uma lição era muito clara. Ser vitorioso na batalha espiritual não é ter bem-estar. Ser vitorioso na batalha espiritual é ser instrumento nas mãos de Deus para o avanço do evangelho. Em Filipenses capítulo 1, Paulo diz assim, da cadeia: quero, irmãos, que saibam que as minhas cadeias fizeram com que o evangelho se tornasse conhecido de toda a guarda pretoriana, que era a guarda do palácio. Paulo olhou para a sua prisão como uma bênção. Irmãos, vocês estão chorando porque eu estou preso? Parem! Isso aqui está uma maravilha. Eu estou pregando para os guardas. Quando que eu ia entrar no palácio do imperador e falar para esses homens: pois eu estou aqui, de algema na mão, mas com o espírito livre. Tem gente que não tem algema nos braços, mas tem o espírito preso. Paulo tinha algemas nas mãos e um espírito livre nas mãos de Deus. Ele via que o avanço do evangelho era a base da sua vida. Irmão, líder de célula, célula boa não é célula em que todo mundo está bem, em que todo mundo se sente bem, em que todo mundo está bem com o outro. Célula boa é célula que cresce e se multiplica. Porque bem-estar não é sinônimo de vitória espiritual. Crescimento do evangelho é que é. Uma igreja boa é uma igreja que está alcançando vidas para o Senhor. Na Albânia, a igreja está crescendo. Contra todos os prognósticos, contra todas as possibilidades, a igreja está crescendo. Porque a igreja tem que crescer. Evangelho é gente chamando gente para a luz. Saqueando o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E tem igreja tocando a campainha do inferno, esperando o diabo abrir. Se Deus quiser, as pessoas virão. Não, nós vamos buscá-las. Porque elas estão cegas, mas nós temos a cura para a sua cegueira. Amém, irmãos? Perceba. Um tempo atrás, deixa eu até dar um testemunho. Não é um testemunho, é um testemunho, como dizem. Estava numa reunião do presbitério, um pastor tomou a palavra para dar um relatório da sua saída da igreja. Ele disse assim: peguei a igreja com 141 membros. 7 anos depois, estou entregando com 140 membros. Não ajudei, mas também não atrapalhei. Lindo, né? Eu achei de uma meiguice isso. Coisa bonita, né? Lógico que atrapalhou. A igreja tem que avançar. A igreja pode passar por provas? Pode. As pessoas podem, de repente, sair como um dia Jesus fez uma limpa no ministério dele? Sim. Mas a igreja sempre vai lidar com gente. Sempre. Pastores da geração antiga diziam assim: eu prefiro qualidade do que quantidade. E eu tenho dito que não há qualidade infrutífera. Não há qualidade estéril. Ou nós produzimos frutos, ou nós estamos com alguma coisa errada na nossa vida. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A igreja tem que avançar. E Deus cuida da igreja enquanto ela avança. Há uma história no livro do reverendo Jonas de uma situação em que ele estava viajando e ele sempre viajava sozinho, a cavalo. E um dia alguns bandidos fizeram uma emboscada para ele. Decidiram assaltá-lo no meio da viagem. E ele passou e o assalto não aconteceu. Um dono de um comércio, de um lugar, ficou sabendo que os ladrões iam tentar assaltá-lo. E ficou sabendo depois do motivo pelo qual não fizeram o que tinham planejado. Sabe qual foi a explicação? Nós íamos roubá-lo, mas nós nos preparamos para assaltá-lo porque ele viajava sozinho. Nós não contávamos que haveria mais 2 cavaleiros com ele. Só que ele estava sozinho. Conheci uma moça em Osasco que ia trabalhar todo dia sozinha. Passava num bairro muito perigoso
mas ela tinha que pegar ônibus num ponto que era distante da sua casa. Um dia, 2 rapazes começaram a segui-la e iam provavelmente perturbá-la. No meio do caminho, eles pararam, voltaram para trás. Ela tinha percebido que eles vinham, apertou o passo. Uma hora olhou para trás e eles tinham desistido. No dia seguinte, ela estava passando pelo mesmo lugar. E o dono de um bar gritou assim para ela: "Que sorte, hein, moça?" Ela falou: "O quê?" "Aqueles bêbados iam mexer com você ontem, iam aprontar para cima de você, e bem na hora apareceram aqueles seus amigos." Só que não apareceu ninguém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, eu creio muito nisso. Eu creio que enquanto a igreja avança, Deus cuida da igreja. Deus a protege. E ela ora para que Deus continue fazendo a sua obra através da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.